paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, quem vos saúda é a vossa irmã em Cristo Jesus, Elizabeth Godoy. Bem? E nesse vídeo eu quero trazer acerca de um assunto que a palavra de Deus nos orienta a ficarmos vigilantes quanto a esse assunto que vou tratar aqui. Bom, o que eu quero falar, na verdade, é que o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus santo e perfeito e muitos sabem disso. Só que o que tem acontecido, e não é de hoje, é de tempos que vem acontecendo, e a palavra também se cumprindo, mas vem acontecendo, é que muitas pessoas estão usando a palavra de Deus para apoiar erros e pecados. Estão usando a palavra de Deus para concordar com o pecado de muitos, para apoiar e para aceitar o pecado de muitas pessoas. Só que Deus, Ele é santo e Ele é perfeito e Ele não se mistura com o pecado. E há muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, pessoas de nome e renome, que estão pregando a palavra de Deus, mas não pregam a verdade sobre o pecado para o confrontar. Pregam a palavra de Deus e apoiam o erro e pecado de outras pessoas. Só que Deus, Ele não concorda e não aceita com o pecado de ninguém. E não é porque Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o seu único filho, não é porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele concorda com o pecado que há no mundo. Não é porque Deus amou a humanidade que Ele aceita o pecado em que a humanidade, muitos, estão vivendo. Pelo contrário, Ele quer que os pecadores venham ao arrependimento, confessa, deixa de praticar os pecados, aceita a Cristo, aceita o Evangelho de Cristo e viva o Evangelho de Cristo. Que evangelho é esse? O Evangelho da renúncia. É onde eu deixo de fazer a minha própria vontade para fazer a de Deus. É onde eu deixo de praticar as obras da carne para viver e praticar as obras do Espírito. E tem muitas pessoas que, infelizmente, se dizem pregadores da palavra, se dizem servos de Deus, se dizem líderes espirituais, que estão conduzindo as pessoas não para perto de Deus, mas para longe dele, com palavras vãs aonde diz a paz, quando na verdade não há paz. Quando dizem, olha, o Senhor é contigo, quando na verdade a pessoa está mais distante de Deus. E não é assim que as coisas com Deus acontecem. Deus, Ele quer que venhamos arrepender-nos de verdade dos nossos pecados, entregar a nossa vida a Cristo verdadeiramente, sermos livres da escravidão do pecado e vivermos para serviço do Rei, que é Deus. Que Deus não aceita pecado de ninguém. Pelo contrário, Ele rejeita aqueles que rejeitam a sua palavra. Ele rejeita aqueles que rejeitam a sua disciplina. Ele rejeita aqueles que rejeitam a sua sabedoria. Ele rejeita aqueles que rejeitam a obedecer a sua palavra. Porque a palavra de Deus nos ensina que não basta sermos ouvintes da palavra, necessita-se que, ouvindo, pratiquemos a palavra. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem insensato que fundou o alicerce da sua casa na areia. E vindo o vento, vindo a tempestade, aquela casa veio à ruína, caiu. Mas o homem sensato, prudente e vigilante é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E é semelhante ao homem que fundou a sua casa sobre a rocha. Vindo o vento, a tempestade não destruiu aquela casa, não abalou aquela casa. Então, se formos ouvintes e praticantes de verdade da palavra de Deus, não de ideologia de um e de outro, mas da palavra de Deus, verdadeiramente, nós então estaremos caminhando agradáveis ao Senhor.
Mas se ouvirmos a palavra de Deus e não pormos em prática, de nada vai resolver. Ele quer que todos venham conhecer como Ele realmente é. Ah, mas Deus é amor. Tá, mas você leu também que Ele também é fogo consumidor, Ele é um Deus de justiça, Ele é um Deus que toma vingança. Você leu que Ele vai separar o joio do trigo. Você leu que Ele conhece muito bem quem é o justo, quem é o ímpio. Você leu verdadeiramente que naquele grande dia Ele não terá o culpado por inocente. Então, tudo isso está na palavra de Deus, mas as pessoas só usam os textos e contextos bons para poder apoiar o erro de outros. A pessoa pode agradar-se disso, a pessoa pode aplaudir isso, mas e Deus? A pessoa pode achar bom aquilo, pode concordar com aquilo, mas e Deus? Porque o que tem de falsos profetas nessa terra, meu irmão, não é brincadeira. O que tem de gente falsificando a palavra não é brincadeira. O que tem de pessoas pregando sofismas da palavra não é brincadeira. O que tem de pessoas grandes, conhecidos no meio evangélico que pregam mentira não é brincadeira. O que tem de mercenário que não tem cuidado das ovelhas é muita gente. Os mercenários, eles não têm cuidado das ovelhas. Eles só querem a lã, eles só querem a gordura, eles só querem para si mesmos. São amantes de si mesmos, não estão preocupados com a salvação de outras almas, estão preocupados consigo mesmos. Estão preocupados com o próprio umbigo. Esse é o problema. E ao invés das pessoas irem examinar as Escrituras, ficam somente naquilo que ouviu de um falso pregador, ficam somente naquilo que as pessoas pregam para ele dizendo, olha, Deus vai te dar, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai te colocar em lugares altos, você vai conquistar o mundo, você vai conquistar tudo o que você sempre desejou. Sempre isso, sempre aquilo, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai entrar, Deus vai abrir, Deus vai mover. Nunca é renuncie-se a si mesmo. Nunca é, olha, Deus está requerendo o conserto de ti. Nunca é, olha, Deus está querendo que você volte ao primeiro amor. Nunca é, olha, Deus está querendo que você retorne aquilo que você era na presença de Deus. Um vaso, um servo, um filho de verdade. Nunca é isso que é pregado. É sempre Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai abrir portas, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, você vai viajar para um lugar, vai viajar para outro, vai fazer 1001 maravilha, mas nunca fala de renúncia. Meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com esse tipo de evangelho que sempre está te apoiando. Esse evangelho que sempre está te colocando assim, na palminha da mão. Cuidado com esse tipo de evangelho que você anda ouvindo por aí. Porque o que tem de pessoas que estão dizendo assim diz o Senhor, Deus me revelou, Deus falou assim, Deus falou assado, e que na verdade Deus está caladinho. Deus não disse nada. Não estão preocupados se você está indo para o inferno ou para o céu. Não estão preocupados. Deus está dizendo, fala para liberar perdão. Era para você estar ainda mais além, mas tem coisas que ainda estão atrasadas. Jesus falou para mim, eu quero fazer, mas porque quando tu estava no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Que pregam algo que parece ser evangelho, sai mais leve, mas não é confrontado a mudar de vida. Que evangelho é esse? Que passa a mão na minha cabeça, mas não diz, Jonathan, larga teu pecado. Que evangelho é esse que não me causa transformação? Agora surge novamente uma nova teologia em tempos onde as pessoas contristaram seus corações por causa dos tempos difíceis na face da terra. A nova teologia que surge é a teologia do coaching. E nada contra. Quiser escutar coach, escuta. O problema é substituir a palavra pelo coach. Aí não. Pegar o evangelho e substituí-lo pelo coach. E aí pega o coach e veste o coach com uma roupagem. Coloca palavras do evangelho. Parece que é evangelho. Tem jeito de evangelho. Quando você ouve, causa emoções como se fosse o evangelho. Mas pega na raiz por dentro que você verá que nunca foi evangelho de verdade.
Por que, Jonathan? Simples. Coach não leva para o céu. Teologia da prosperidade não leva para o céu. Teologia da exaltação não leva para o céu. O que eu conheço que ainda leva para o céu é arrependimento, é transformação e restauração dentro da palavra de Deus. O que estão pregando aí fora hoje não é evangelho. E eu sei que nós estamos em um tempo onde está tão fácil acessar conteúdo. É muito bom, mas nunca vai substituir a palavra de Deus.